Olá, amigos do Quartel-General. É um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje, até que enfim, nós finalizaremos o quê? A nossa portaria DIS-PF número 11 de 2015, que fala sobre as assistências, né? Como falei para vocês anteriormente, né, postarei algumas questões que estão no link aí abaixo. São 25 questões que tratam dos temas já vistos por nós. Ou seja, a Portaria Interministerial 4226, que fala sobre o uso da força, Regulamento Penitenciário Federal, Decreto 6.049 de 2007. Nós temos a Portaria MJSP 65, que fala sobre a formação da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. Nós temos a Portaria 157, que fala sobre visitas, e nós temos também a Portaria DIS-PF número 11 de 2015, que fala sobre as assistências, perfeito? Então, são 25 questões que tem lá, 25 questões para a gente observar uma maneira, uma possível questão de concurso e da maneira como o CESP cobra, né? São questões inéditas, né? São questões que não existem em alguns atos normativos desses, não temos nenhuma questão. Então, temos que elaborar questões parecidas com o estilo CESP, perfeito? Então, vamos lá para finalizar a nossa portaria número 11, né? Portaria DIS-PF 11 de 2015. Nós vamos tratar agora sobre a biblioteca. Saibam que para uma melhor assistência educacional é interessante que o estabelecimento penal federal seja dotado de uma biblioteca com livros didáticos, com livros que podem ser utilizados pelo preso também lá quando ele estiver estudando, lá quando ele estiver na assistência educacional, especificamente na sala de aula, vamos dizer assim. Então, é importante que exista uma biblioteca. Essa biblioteca, ela vai estar sob responsabilidade de um servidor designado pelo chefe da reabilitação. E a reabilitação na penitenciária, no estabelecimento penal federal, se chama Divisão de Reabilitação. DIREB, Divisão de Reabilitação. Então, esse chefe da DIREB, ele vai designar um servidor para ser responsável pelo setor. É interessante nós sabermos quais são os tipos de materiais que teremos naquele estabelecimento penal federal. Teremos obras literárias, revistas, jornais também. Conforme a Lei de Execução Penal, nós temos que a assistência educacional, os livros, né, a biblioteca será dotada de materiais informativos, recreativos e didáticos. E aí temos essas obras, revistas, jornais aqui na nossa portaria. E a nossa portaria fala o seguinte também, que esses materiais não deverão violar a ordem e a segurança, não deverão ser contrários, né? Então, eles devem ser livros bons para serem lidos, para aqueles presos serem livros, obras educativas, né? Então, não deve ser contrária à ordem e disciplina, não deve ser contrária à moral e aos bons costumes, não deve também trazer temas que estejam relacionados ao crime ou
à violência. Lá nós temos na nossa portaria também essa possibilidade. Lembrem-se de que a biblioteca está prevista lá, não escrevi, mas está prevista no artigo 93 da nossa portaria, para vocês acompanharem aí em sua casa. Artigo 93, é importante a gente mencionar para que vocês possam acompanhar, perfeito? Artigo 93. Copia. O artigo 94 da nossa portaria nos ensina que é possível que exista doação de obras, de livros, de revistas para enriquecimento do acervo daquela unidade, do estabelecimento penal federal. O que deve ser autorizada por quem? Pelo diretor. Deve ser autorizada pelo diretor. Doação pelo diretor. Todas essas obras que estão no acervo da biblioteca, todas essas obras, revistas e jornais que estão no acervo da biblioteca devem ser catalogados para fins de organização, de controle daqueles livros. Inclusive, lá nós temos que esse sistema de controle, temos uma planilha, vamos dizer assim, uma planilha em que temos a data de empréstimo daquele livro, a data de devolução e também a assinatura. Aí fala lá, do preso ou do servidor. Então, nós podemos afirmar que a portaria permite que os servidores também utilizem aquela biblioteca. Não teria sentido os servidores não utilizarem. Então, vale para os presos e vale também para os servidores. Perfeito aí? E qual é o prazo para empréstimo? Qual o prazo para empréstimo? Então vamos colocar aqui, ó, prazo os livros, os materiais, vamos colocar assim genericamente, certo? Os materiais, eles poderão ser emprestados por 7 dias. Por 7 dias. E poderá haver renovação, renovável, por igual período. Renovação por igual período. Então temos o prazo aqui de 7 dias. O preso poderá ter uma quantidade de entre 5 livros, gibis, revistas ou passatempos, né? Nós temos aqui, por exemplo, 2 livros e um gibi, uma revista e um passatempo. São 5, só que no total. Lembrando o seguinte, que a substituição desse material deverá ser feito semanalmente. Mas não estão incluídos nesta quantidade, ou seja, não inclui o quê? Dicionário, ou seja, não vai ser contabilizado aqui nesse limite de 5, tá? Não vai ser contabilizado aqui no limite de 5. Então não inclui dicionário, não inclui livro da profecia, por exemplo, uma Bíblia, também uma harpa cristã, né? Enfim, não são incluídos, perfeito? Então anota aí.
e a substituição desses dicionário, livro e harpa cristã. Aí, os outros semanalmente. Esses, quando o estado de conservação deles assim o recomendar. Então, e o que isso significa? Significa que se aquele estado de conservação, aquela Bíblia estiver muito velhinha ali, né, estiver bastante usada, aí pode haver a substituição daquela Bíblia, daquele dicionário, por exemplo. Perfeito? Então, ele pode ter 5 desses materiais e pode ter um dicionário e um livro, né, que não está contabilizado no número, na quantidade total de 5. Perfeito aí? Anota lá. Nós temos que para os servidores é o seguinte, ó, a nossa portaria nos ensina o quê? Que para os servidores o prazo é diferente. O prazo de empréstimo é diferente. Então vou puxar uma informação aqui, ó, abaixo. Lá tínhamos 7 dias, renovável por igual período. Para os servidores, nós temos aqui, ó, o prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. Lembrando que aquele servidor poderá ter 5, vou colocar assim no geral, né? 5 exemplares. Vou colocar assim, 5 livros, certo? 5 livros no prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias, né? Inclusive para renovação ou para substituição por outros livros, ok? Ainda em relação à biblioteca, nós temos o seguinte, que uma portaria de regalias, recompensas, né? Nós devemos saber que nós temos, dentro de regalias, temos elogios e temos recompensas, né? Aquela puxa 2 setinhas, né? Elogios e recompensas. Nós temos que pode ser que exista uma portaria de regalias e recompensas que dê mais material àquele preso. Nós temos a possibilidade de ele receber 10 cartas recebidas para envio. Nós temos também 10 recebidas, 10. Então, recebidas 10, para envio 10, até 10. Né? Nós temos também que ele pode ter 10 envelopes. 10 envelopes para envio de cartas. Perfeito. Nós temos também que ele deve ter 10 folhas até 10 folhas. Frisa aqui, ó. Até, tudo até. Perfeito? Até 10 folhas para escrita. Até 10 selos para serem colocados nas cartas. Até 10 fotografias do cônjuge, companheiro, da família. E ele fala assim, ó, carga de caneta. Carga de caneta é diferente da caneta. A caneta tem aquele corpo exterior, né? A carga vai ser só aquela parte de dentro. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. Uma carga de caneta. Seria basicamente isso aqui. Só um minuto. Seria basicamente isso aqui. Perfeito? Porque isso aqui, ó, pode ser utilizado como uma arma, a depender do caso, para furar os agentes. Então, uma carga de caneta, perfeito? Uma carga de caneta. Então, isso a título de regalias, de recompensas. Lembre-se o seguinte, observe o seguinte, que aqui nós temos o número de
10. Se você olhar lá na portaria, lá no começo, agora daqui a pouco eu coloco o número do artigo, nós temos lá que o preso tem direito a 5 fotografias. 5 fotografias. Então, aqui a título de regalias, lá a título comum geral. Perfeito? Artigo 8º, inciso 7º. Artigo 8º, inciso 7º, 5 fotografias. E aqui, como regalia, nós temos a possibilidade de até 10 fotos. Perfeito? Artigo 8º, inciso 7º, para os presos no geral, 5 fotografias. Ok? Nós temos no artigo 96 da nossa portaria número 11 as atividades de lazer. Quais são essas atividades de lazer? Puxa o quadrinho, nós temos a cinemateca, atividades desportivas e também jogos. Cinemateca, atividades desportivas e jogos. Mas nós devemos lembrar que para que o preso participe daquelas atividades de lazer, ele tem que ter um bom comportamento. Olha só, bom comportamento, pessoal. Bom comportamento. Lembrando que esse bom comportamento ele deve ser atestado por quem? Deve ser atestado ou pelo conselho disciplinar, ou setor de segurança da unidade, que é chamado de divisão de segurança e disciplina. Divisão de segurança e disciplina. Então, um desses dois setores vai verificar o que? Aquele bom comportamento do preso. Anota. Então temos, repetindo, a cinemateca, atividades desportivas e jogos. Saibam que o preso, ao ingressar no estabelecimento penal federal, ele terá o quê? Um período de inclusão. Para ele ter acesso a essa cinemateca, somente ocorrerá depois de 3 meses. 3 meses após a inclusão daquele preso, desde que ele tenha um bom comportamento também, perfeito? Porque desde que ele tenha um bom comportamento. Quando nós falamos de bom comportamento, é aquele bom comportamento de não ter registrado faltas disciplinares em seu prontuário, não ter registrado faltas disciplinares ou ter registrado falta disciplinar e passar por um período de reabilitação. Mas como aquele está no começo, né, ele está ingressando, então nós temos que não constar faltas disciplinares em seu prontuário. Perfeito, hein? Copia. Temos que a cinemateca ela vai trazer filmes previamente aprovados que não comprometam a ordem, a segurança, a moral e aos bons costumes. Lembrando que o local vai ser o local na sala de aula ou em outro local previamente designado pelo diretor. Vou colocar com caneta preta que fica melhor para nós. Sala de aula
ou outro local designado pelo diretor, perfeito? Local, em regra, sala de aula de cada vivência ou outro local quando houver designação do diretor. Copia. A divisão de reabilitação da unidade, ela vai lá o quê? Planejará aquela atividade de cinemateca. Inclusive, a cinemateca poderá ser utilizada como um plus, como um complemento para as atividades educacionais, perfeito? Então, nós temos a DIREB no planejamento. E também a DIREB enviará para a DISED, que é a Divisão de Segurança e Disciplina, o quê? A lista de filmes semanalmente. E também o quê? A quantidade de presos que querem assistir a aquele filme. Então, a DIREB envia para a DISED, a DIREB, Divisão de Reabilitação, enviará essa lista de filmes. Para quê? Para que a Divisão de Segurança possa monitorar aquela atividade. Copiar. E qual é o período de duração da cinemateca? Se teremos filmes previamente aprovados, aquele filme tem uma duração de 1h30, 2 horas, enfim. Então, nós temos aqui, que a cinemateca ocorrerá enquanto durar o filme. Filme de 2 horas, filme de 1h30, filme de 3 horas, enfim. Então é interessante observarmos essa quantidade de tempo, perfeito? Não teria sentido nós termos um filme finalizado no meio do filme, né? Ou quase no final ali, enfim. Então nós temos essa possibilidade. É óbvio, por questões de segurança, de ordem, né? Que aquele filme não seja muito longo, que aquele filme seja um filme educativo, um filme informativo, né? Mas que não seja um filme longo para não atrapalhar outros serviços que são executados nas unidades. Perfeito? Então, fica ligado nessa informação. Nós temos que essa cinemateca, ela ocorrerá no final de semana, nos finais de semana. E ela deverá atender no mínimo uma vez por mês aquele preso. Um preso de bom comportamento, conforme falamos, presos de bom comportamento, conforme um parecer da CODIP ou da Divisão de Segurança e Disciplina, DISED. Perfeito? As atividades desportivas que serão praticadas, a atividade desportiva que será praticada, nós temos aqui, que é o futebol, certo? Futebol deve ocorrer semanalmente. Olha lá. Frequência semanal. Lembrando o seguinte, que o dia específico será previamente definido pela Divisão de Segurança e Disciplina. Divisão de Segurança e Disciplina. Copia. Lembrando que somente poderão jogar presos de igual
ala da mesma ala, perfeito? Por último, nós temos aqui nas atividades de lazer os jogos. Que jogos são esses, pessoal? Olha só, nós temos aqui dama, nós temos o xadrez, nós temos o dominó, nós temos o dominó. Esses jogos, o material deles deverá ser disponibilizado diariamente aos presos. Dama, xadrez e dominó diariamente, ok? Então olha a diferença, que temos atividades desportivas e o futebol semanalmente, em um dia definido pela administração, não, pela divisão de segurança e disciplina, e temos os jogos que devem ser diariamente, ok? Lembrem-se que essas atividades de lazer, poderão ser suspensas. Poderá haver a suspensão dessas atividades. Quem poderá suspender? O diretor da unidade. O diretor da unidade. Mas pode haver mais atividades de lazer, ou seja, atividades além dessas, sim, poderão existir, desde que exista um acordo com a divisão de segurança e disciplina e, posteriormente, autorizado pelo diretor. Então, divisão de segurança e disciplina, um acordo previamente com a divisão de segurança e disciplina e a autorização do diretor, devendo ser comunicada quem? A coordenação geral de tratamento penitenciário. Para quê? Para que ela possa evoluir aquela atividade de lazer e inclusive estabelecê-la para as outras penitenciárias federais também, perfeito? Então pode haver essa ampliação de atividades de lazer, repito, pela acordo com a divisão de segurança e disciplina, autorização do diretor e comunicação também à coordenação geral de tratamento penitenciário, CGTP, perfeito? Nós temos a possibilidade de quê? De celebração de casamentos no estabelecimento penal federal. Esse casamento ele vai ser realizado por um período de até 2 horas. Até 2 horas. Nós temos, além disso, nós temos que deve haver solicitação. Solicitação a quem, pessoal? Ao diretor do estabelecimento. Ao diretor do estabelecimento para que ele possa autorizar. E ele também vai designar o local para a celebração daquele casamento. Além disso, nós temos que poderão ser realizados casamentos? Sim. Quantidade? 1 por semana. A realização, a celebração de 1 casamento por semana. E quais são as pessoas que poderão participar daquele casamento, da celebração de casamento? Lembre-se, todas as pessoas que entram no estabelecimento penal federal passarão pelos procedimentos de revista. E não seria diferente com aquelas pessoas que participarão do casamento. Nós temos pessoas, o noivo, a noiva, os celebrantes, fala assim, responsável pela celebração civil e o religioso, vamos colocar um padre, um pastor, perfeito? Nós temos 2 testemunhas. Ao final, a noiva deverá ficar com a aliança do noivo, já que não é permitido que os presos que estejam lá custodiados utilizem alianças, perfeito? Então, essa aliança ficará com a noiva. Então, com essas informações, nós ficamos aqui com
deixamos a portaria 11 de SPF, portaria de SPF número 11 de 2015, finalizamos. E com isso passaremos ao estudo da Lei de Execução Penal, né? Como falei anteriormente, o link das questões segue em anexo. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente e também não deixe de se inscrever lá no nosso Instagram, de seguir o nosso Instagram, que lá começarei a postar 1000 dicas para o seu concurso, para o concurso do DEPEN. Todos os dias vou postar várias dicas, dica número 1, número 2, vou numerar inclusive, né, para que vocês possam fazer a prova de vocês. Tenho certeza de que muitas questões que nós mostrarmos aqui estarão na sua prova. Eu tenho certeza absoluta que, do jeitinho que nós passarmos aqui, estarão lá na prova de vocês, ok? Então, com isso, até mais, até a próxima!